Olá a todos, sejam bem-vindos ao webinar Brusinomics. Meu nome é Ambrósio Leonel Baca Filho e hoje vamos explorar mais um pouco sobre o nosso túnel de congelamento helicoidal, popularmente conhecido como girofreezer. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas que sempre surgem, que muitas vezes esse equipamento é focado principalmente para o congelamento de produtos, mas também podemos utilizá-lo para o resfriamento ou também o processo de fermentação de alguns produtos à base de pães, né? Pães, massas e outros produtos similares. O nosso túnel de congelamento começou a ser desenvolvido no início dos anos 2000. Portanto, já temos mais de 22 anos, 23 anos de fabricação com esse equipamento. Ao longo dos anos, a gente conseguiu evoluir muito a fabricação dele e também a parte tecnológica, com nossa automação e a nossa questão de acesso remoto ao equipamento, a fim de dar um suporte rápido aos nossos clientes. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma introdução falando da parte mecânica do equipamento. O nosso girofreezer ele pode ser fabricado com alguns tipos de esteira, ou esteiras em aço inoxidável, ou esteiras modulares plásticas. Além disso, variam muito a questão do tipo de esteira. A gente pode ter um sistema com um tambor, que a gente normalmente aqui interno na empresa a gente chama de sistema de arrasto, onde existe um escorregamento do tambor. O sistema com tração positiva, onde existe uma engrenagem externa e essa engrenagem traciona a esteira do equipamento. E nesse caso, a gente não utiliza o tambor interno. E uma outra alternativa também que é possível para determinados casos é utilizarmos um sistema sem escorregamento, que aí a gente utiliza o tambor e a esteira ela é tracionada como se fosse uma engrenagem sendo empurrada pelo tambor. Então, existem várias alternativas para atender diversos públicos nesse mercado. Falando um pouco também sobre a questão dos produtos a serem utilizados, a gente determina o tipo de esteira normalmente baseados no produto que será processado ou estará passando pelo nosso equipamento. Então, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se nós formos trabalhar com pão de queijo, a gente não utiliza esteira em aço inoxidável, porque, pela nossa experiência, nós deveríamos estar utilizando um sistema de pré-congelamento para poder alimentar o pão de queijo nessa esteira. E isso acaba, muitas vezes, tornando inviável por conta do espaço físico e até mesmo pela questão do investimento em mais um equipamento. Vamos falar também sobre o nosso sistema de entrada e de saída. Dependendo do layout de nosso cliente, nós podemos ter várias posições de entrada de alimentação desse tubo. Podemos entrar pela parte inferior do equipamento ou também pela parte superior do equipamento. Isso vai depender muito do equipamento que estará alimentando o nosso tubo. Isso é uma coisa fundamental em a gente comentar, que a grande eficiência desse equipamento é justamente a gente automatizar a linha de processamento. Com o nosso equipamento, você não precisa mais ficar movimentando com carrinhos e alimentando esses carrinhos através de bandejas e, na sequência, entrar num túnel estático de congelamento. O nosso túnel possibilita que você alimente diretamente a esteira dele e ele já saia com o produto congelado na área de empacotamento ou embalagem. Com relação ainda a essa questão das esteiras de entrada e a retirada dele, a gente pode fazer por diversas formas. A gente pode alimentar pela parte inferior e fazer a retirada pela parte superior, ou também fazer a entrada pela parte superior e a retirada pela parte inferior, e de outras formas também, como por exemplo, entrar na parte inferior e sair também na parte inferior. Isso são alguns projetos que a gente costuma fazer e customizar o equipamento para atender algumas demandas específicas de alguns clientes.
Já fizemos projetos para túneis com 2 entradas e 2 saídas, ou seja, a gente consegue congelar 2 produtos ao mesmo tempo. E isso muitas vezes facilita o fluxo do processo da indústria onde está sendo realizado esse processo de congelamento. O nosso túnel ele é 100% automatizado e você consegue monitorar remotamente esse equipamento. Com essa automação, nós possibilitamos criar receitas dentro dele, onde você vai ter uma padronização do seu processo de congelamento. Isso permite uma eficiência e uma garantia de que todo o seu processo industrial você consiga ter uma rastreabilidade de congelamento. Ou seja, você faz o processo de congelamento, você consegue extrair esses dados do equipamento e consegue armazenar esses dados por um determinado período. Isso faz com que você consiga mostrar, não só para o seu cliente, mas também para o consumidor final, a questão da segurança alimentar que está envolvida na sua indústria. A nossa automação também permite criar receitas onde você pré-determina os processos de congelamento e o operador apenas seleciona o produto a ser congelado e o equipamento se ajusta diretamente ao processo determinado pelo próprio operador. Outro fator muito importante com relação à automação é a nossa questão do nosso acesso remoto. O nosso acesso permite que nós, aqui dentro da nossa empresa, façamos uma intervenção, tanto por questões de manutenção ou uma atualização de software, às vezes até uma orientação do processo produtivo do cliente, sendo que a gente não precisa se deslocar até o cliente para fazer essa intervenção. Então, tendo um acesso à internet, a gente consegue logar no equipamento, fazer a intervenção necessária e a gente faz a desconexão e o processo operacional continua normalmente. Isso é uma grande vantagem pelo tempo de resposta que a gente dá ao nosso cliente. Então, muitas vezes, como no passado já aconteceu, a gente teve que se deslocar até o cliente para fazer uma pequena intervenção. Às vezes você leva 10 minutos para fazer uma configuração, uma regulagem no equipamento, e você perde ali 2 dias no caso de uma viagem para o norte ou nordeste do nosso país, por exemplo, onde a gente tem que fazer um deslocamento por avião, né? Sendo que hoje, com esse sistema de acesso remoto, a gente elimina todo esse tempo perdido. E tempo, como vocês sabem, é custo, né? E a indústria está deixando de produzir. Então, hoje, em questões de minutos, a gente consegue fazer uma intervenção no seu equipamento sem precisar se deslocar até a sua indústria. Isso garante uma segurança maior para a indústria que está comprando o equipamento da Brusinox. Falando um pouco sobre o nosso dimensionamento de túnel, nós fabricamos túneis com capacidade mínima entre 400 e 500 kg por hora, e o maior túnel que já fabricamos foi um túnel para 10 toneladas por hora. Isso vai variar muito do tipo de produto, do tamanho do produto, então não é uma regra pré-determinada. A gente tem que realizar cálculos para poder determinar a real viabilidade do seu projeto. Isso é uma coisa muito interessante, porque estamos sempre desenvolvendo projetos novos. Por exemplo, nós já trabalhamos com diversos produtos ao longo da nossa história. Congelamento de hambúrguer, cortes de frango, cortes de suíno, bovino, pães, massas cruas, né, de pão francês, pão de queijo, polenta, polpa de fruta, camarão, filé de peixe, postas de peixe. Então, é uma gama muito grande desse mercado que a gente consegue atender. Um projeto muito interessante que realizamos algum tempo atrás foi o congelamento de bowl de açaí. Nós aprendemos a trabalhar esse produto, conhecemos o processo de envase desse produto e
fizemos a instalação desse equipamento num cliente. O cliente hoje trabalha com exportação e 100% satisfeito com o nosso equipamento. Então, esse é um exemplo, né, do que a gente consegue atender num diversos mercados e um mundo extremamente vasto de possibilidades. Falando um pouco sobre a nossa solução customizada para os diversos segmentos, vou dar alguns exemplos aqui de alguns produtos que a gente congela, onde a gente consegue atender, né, algumas demandas que os clientes nos reportam. Por exemplo, no caso do pão francês, é uma coisa muito interessante, onde a gente consegue reduzir esse tempo de congelamento e também reduzir o tempo de alimentação do túnel de congelamento. Isso faz com que o pão acabe não entrando no processo de fermentação, onde ele vai crescendo ao longo do processo de fermentação e fica um tamanho maior do que o necessário ou desejado pelo cliente. Então, a partir do momento que o pão sai da máquina de pão, ela já entra automaticamente para o nosso túnel de congelamento. Então, a gente já, praticamente em pequeno tempo, alguns segundos, a gente já começa a cortar esse processo de fermentação e já entra no processo de congelamento. E na saída, o pão estando 100% congelado, ele já vai ser alimentado diretamente por uma empacotadora vertical. Isso, além de reduzir o tempo de congelamento e o tempo de empacotamento, a gente ganha na questão do fluxo contínuo, onde a gente não cria gargalos no processo de fabricação. Outro processo muito interessante é no próprio processo de congelamento de hambúrguer, onde também ele é formado e já entra diretamente para o túnel de congelamento, sem contato humano nenhum, e rapidamente está saindo congelado para o empacotamento. Então, diversos produtos a gente consegue trabalhar nesse nosso equipamento e conseguimos estudar para cada necessidade uma solução bem customizada e que atenda a demanda desse nosso cliente. Outros pontos muito importantes são a questão das temperaturas, onde a gente sempre garante uma temperatura de congelamento do núcleo do produto, não apenas na parte superficial, mas nós temos que garantir o congelamento do núcleo para justamente no momento de empacotamento não existir uma perda grande de temperatura. E também uma coisa onde nós discutimos muito e trabalhamos muito a questão do nosso projeto é a relação entre a máquina que está alimentando o nosso túnel e o nosso equipamento, onde nós conseguimos trabalhar esse projeto e atender a real demanda do nosso cliente. O outro segmento muito interessante e que nós temos um grande know-how é o congelamento de filé de peixe. Na questão do pescado, do camarão, a gente tem uma solução que é um túnel com 2 entradas e 2 saídas. O que é isso? O equipamento ele entra, faz o congelamento, ele sai do equipamento, ele passa pelo glazing para criar uma película de gelo para uma proteção superficial com relação à estocagem desse produto e entra novamente no túnel para fazer a finalização do congelamento. Ele saindo do túnel de congelamento, ele já pode ir diretamente para o empacotamento ou a embalagem. Uma coisa muito importante que se fala muito e sempre nos questionam, a questão de por que fazer esse banho de glaze. No caso do pescado, é muito importante por conta da oxidação da gordura do filé de peixe. Então, quando esse filé ou peixe inteiro ele fica armazenado por um certo período, começa a ocorrer a oxidação da gordura desse pescado e, consequentemente, acaba se perdendo qualidade do produto. O glazing serve justamente para criar uma película de proteção ao produto enquanto ele está estocado. Um ponto muito importante que tem que salientar também é a questão do percentual de glazing que é dado ao produto.
a gente tendo um sistema bem equilibrado, com temperaturas e tempos bem ajustados, a gente consegue garantir sempre o mesmo percentual de glaze ao produto. Isso também garante que o consumidor final vai estar sempre recebendo esse produto com o mesmo teor de glaze. E isso, pela legislação, é uma questão fundamental, porque você tem que considerar o produto na embalagem com o peso drenado do produto. Um outro assunto que eu gostaria de comentar, e sempre nos perguntam, é com quais fluidos nós trabalhamos. Na verdade, a questão do fluido é independente da nossa opção. Isso é uma opção do cliente. Então, nós podemos trabalhar tanto com amônia, ou os halogenados como freon, comumente a gente conversa aqui, e também com a questão do CO2. Então, a questão do gás é uma mera determinação da necessidade do cliente ou do gosto do cliente. Para nós, isso não cria nenhuma influência ou nenhuma aversão à utilização de algum desses fluidos. Um ponto muito importante de se destacar é que cada fluido exige algumas instalações, alguns cuidados próprios. Então, por exemplo, no caso da amônia, o local de instalação dessa indústria ela tem que ter a liberação para poder se utilizar a amônia nessa indústria. Então, não depende de nós essa questão, mas sim da indústria que está colocando esse equipamento. Um outro ponto muito importante que eu sempre gosto de destacar, quando os nossos clientes perguntam se a gente trabalha com gás CO2, é a questão que a gente sempre tem que levantar e pontuar. A real necessidade da utilização desse gás, né, o porquê dessa utilização e qual ganho, quais benefícios você vai ter com relação a ele. O CO2 ele é um gás ecológico, como todo mundo sabe, e tem diversas vantagens na sua utilização. Mas eu sempre gosto de ponderar, no caso do túnel de congelamento, é a questão da forma que tem que ser realizado o degelo quando você utiliza o gás CO2. Por se tratar de cargas térmicas relativamente altas, no caso do CO2, nós teremos que trabalhar com degelo elétrico. E isso vai resultar num consumo de energia elevado. Então, eu sempre gosto de ponderar com os nossos clientes que quando eles vão utilizar o CO2, que fique claro que ele vai ter um gasto de consumo energético por conta do degelo elétrico que tem que ser realizado nas instalações de CO2. Eu vou agora acessar remotamente um cliente para fazer uma demonstração para vocês como é que funciona o nosso acesso via remota de um túnel de congelamento. Vamos simular aqui para vocês uma conexão remota para demonstrar como é que funciona esse acesso e a facilidade que a gente tem. Aqui a gente vai iniciar fazendo login, né? Colocando a senha. Então a gente fez o login e a partir desse momento a gente já está logado no GiroFreezer do cliente. Então aqui nesse momento a gente consegue ter todo o acesso a toda a configuração e parametrização do equipamento. Por exemplo, podemos acessar as configurações dos periféricos, caso tenha alguma configuração que tem que ser feita. Nós podemos entrar na gestão de receitas. Podemos verificar aqui o histórico de alarmes, né, para fazer uma identificação se tem algum problema de alarme, algum problema com um sensor ou alguma falha que tenha ocorrido no equipamento. Outro ponto que podemos acessar é o histórico de processos. Nesse histórico, a gente consegue verificar tudo o que ocorreu e, nesse caso, a gente está com um período, né, de um dia aqui, com as datas, onde a gente tem a hora e a temperatura
que estava a câmara do cliente. Podemos entrar em alguma configuração de ajuste do cliente, para alguma configuração, algum detalhe que o cliente solicite. E também a gente pode entrar nas configurações gerais do túnel. Aqui a gente consegue visualizar o funcionamento dos motoventiladores. E a gente chega na tela inicial novamente, né, onde a gente consegue verificar todas as informações da atual situação do equipamento. Aqui a gente pode verificar que os motores estão ligados e o bloco evaporador está funcionando com os ventiladores acionados. E estão desligados a parte de lavação do equipamento. Vocês poderão verificar como é fácil, rápido e simples fazer essa conexão, fazer esse acesso e como ele é seguro para o cliente. Por quê? Porque o cliente, quando ele está do outro lado e a gente está fazendo esse acesso, ele está vendo exatamente o que a gente está fazendo. Então, é uma questão de segurança para o cliente e uma garantia da real solução no caso de um problema que possa surgir. Com relação ao tempo de resposta, vou dar um exemplo simples de que muitas vezes se faz apenas ajustes no equipamento. Um ajuste você pode levar em torno de 5 a 10 minutos, no máximo 1 hora, a gente consegue fazer esse atendimento ao cliente. Sendo que se a gente tiver que se deslocar até a indústria, às vezes você leva 1 dia de viagem, 2 dias de viagem, dependendo da distância até esse cliente. Então, a redução no tempo de solução do problema do cliente é muito grande. É questão de, vamos considerar ali, questão de dias, não só de horas. Então, eu posso considerar só a viagem do técnico que a gente está eliminando, né, 1 dia de viagem que a gente já está ganhando nessa solução do problema do cliente. A questão da conexão remota é uma coisa muito importante para a Livinox, porque nós temos isso no nosso DNA, que é o suporte técnico aos nossos clientes. E essa relação, esse comprometimento que nós temos, nos forçou a isso. Então, não é uma simples solução que a gente está oferecendo para o cliente, mas é uma solução onde a gente consegue, na prática, dar um excelente atendimento ao cliente e hoje a gente já consegue enxergar e ter dados de quão importante é essa conexão remota. O feedback que a gente tem tido dos nossos clientes é fantástico, onde praticamente a fábrica dele acaba não parando por conta de ajustes ou alguns detalhes técnicos que a gente acaba tendo que muitas vezes se deslocar até o cliente para ter que solucionar pequenos detalhes. Então, além da gente fazer esse acesso, como eu já falei anteriormente, a gente consegue orientar o cliente remotamente, dar treinamentos remotamente. E isso a gente acaba ganhando muito tempo e a gente consegue manter o nível de conhecimento técnico da equipe formada dentro da empresa onde o cliente tem o equipamento rodando em pleno funcionamento e em plenas condições de manutenção, sem manutenções de longa data corretivas. Então, a gente consegue eliminar essas correções, essas manutenções corretivas, e a gente estende essas manutenções, esses períodos de manutenção por muito mais tempo. Só para também lembrá-los que nosso equipamento, o Girofreezer, foi o primeiro equipamento que a gente fez esse sistema de conexão remota,
e hoje nós estamos utilizando essa conexão para outros equipamentos, onde tem demonstrado também resultados, né, e essa nossa preocupação. A gente está disseminando esse acesso remoto para diversos equipamentos. Isso demonstra que hoje nosso acesso remoto funciona não só para o nosso túnel de congelamento, mas para diversos equipamentos que nós fabricamos também, porque nós não somos somente fabricantes de túneis de congelamento, nós fabricamos diversos equipamentos em vários segmentos, como, por exemplo, a industrialização de carnes, né, com estufas de cozimento e defumagem, e também equipamentos para processamento de pescado. Então, hoje, nesse segmento, nós também estamos trabalhando com equipamento de conexão remota para o atendimento rápido e eficaz aos nossos clientes. Bem, pessoal, eu gostaria de agradecer e falar que, mais uma vez, esse webinar, a gente está falando rapidamente sobre o túnel de congelamento helicoidal, mais conhecido como GeoFreezer. Caso tenham mais dúvidas, por favor, entre em contato através do nosso site e através do nosso e-mail, que é o brusinox@brusinox.com.br. E estamos à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida que vocês possam ter. Muito obrigado e até mais.